dando início ao nosso trabalho doutrinário desta noite, elevando o nosso pensamento a Jesus e agradecendo. Hoje é o Dia do Trabalhador, não é? Então, por isso a gente está aqui, né, no trabalho. É sempre bom poder trabalhar. E o trabalho é sempre uma honra, né? Felizes daquele que pode levantar e laborar. E laborar em nome de Jesus ainda melhor, né? Por isso a gente agradece sempre a Deus por poder estar nesse templo de oração, laborando em nome do Cristo. Por isso a gente sempre diz, muito obrigado, Senhor. E nós vamos dar início à nossa atividade com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Em nome de Jesus, nós iniciaremos a nossa atividade. Hoje é o nosso irmão Marcelo Martinho, que vai fazer o trabalho da noite, e ele vai falar da lei do trabalho, que é uma das leis morais. Tá bom. Meus amigos, que Jesus continue nos iluminando hoje e sempre. Como é sabido de todos, um dos livros mais relevantes e fundadores da nossa cultura é a Bíblia. No livro de Gênesis, nós vemos o mito da criação. Nós vemos as fases geológicas e a evolução biológica da Terra retratada em cada um versículo. Na poesia judaica, Vaiomer Elohim, e disse Deus, ou deuses. Aí vai um estudo mais profundo. E por vontade de Deus, as coisas foram surgindo. Mas o curioso é que no sétimo dia, Deus viu que era bom e foi descansar. E foi repousar. Então Deus ficou cansado. Continuando o processo bíblico da criação, nós vemos, entre outras coisas, que Deus criou o jardim do Éden. E Eva convenceu Adão a comer a fatídica maçã, e como castigo, como punição, Deus expulsou as pessoas do paraíso, Adão e Eva, do paraíso, que inclusive Adão em hebraico não quer dizer, o nome do homem quer dizer o homem, e deu como punição a mulher sentir a dor do parto e o homem ter que sustentar a sua vida com o suor do seu rosto. Acontece que o mito bíblico fala muito mais da ignorância do homem sobre sua própria essência do que sobre Deus. Foi o que levou
um filósofo a dizer que não acreditava em Deus que os homens criaram, mas acreditava no Deus que criou os homens. O livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, entre a lei de sociedade, de reprodução, de liberdade, de conservação, de destruição, de sociedade, tem também a lei do trabalho. Então, primeiramente, eu vou apelar à consciência de vocês. Faça um exercício de imaginação. Pense em 2 estilos de vida. Escolham com sabedoria. Estilo de vida A. Ficar no jardim do Éden, olhando o mato crescer, o sol se pôr e pegando frutinha nas árvores. E olhando para a cara de Eva. E Eva olhando para a cara de Adão. Esse é o estilo de vida A. Estilo de vida B. Caçando para comer, daquela adrenalina da caça, né? Lutando com uma oncinha de vez em quando. Plantando e vendo a plantação crescer. Cuidando do boi. Dando milho para a galinha. Qual dos dois você quer? Se você pensar com sabedoria, você vai ver que a vida ficou muito mais divertida depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Porque a vida do paraíso bíblico não tem graça nenhuma. Aliás, aqueles dois iam acabar se matando ali. Um olhando para a cara do outro, sem nada para fazer. Diz que Deus deu a Adão a tarefa de dar nome aos bichos, né? Eu vi um pastor defendendo a tese, dizendo que Adão é o homem sábio. Quando você vê uma vaca, não tem cara de vaca? Então Adão fez o serviço dele direitinho. Era o trabalho de Adão. Ao se questionar racionalmente e ao se colocar no lugar, você vê o seguinte: no fundo, a natureza humana clama pelo trabalho. A gente pede isso. Pense em você passar 40 anos numa praia comendo peixe frito e olhando para o mar. O sonho do baiano, né? Eu posso falar de baiano, porque eu sou baiano, então eu posso falar. Então não é preconceito. Passar a vida toda comendo acarajé na beira da praia. Isso é uma fábrica de maluco. Então veja o seguinte: a sabedoria dos espíritos da codificação. A lei de Deus está escrita na consciência, e uma das leis de Deus é o trabalho. Você acorda de manhã com 2 opções: ou você está depressivo ou está procurando alguma coisa para fazer. Quando você não tem um emprego, você vai perturbar alguém. Vai falar mal da vida dos outros e perturbar alguém, achar alguma coisa para fazer. É da natureza humana. Mas o mito bíblico relata a ojeriza, a repulsa que o homem desenvolveu o trabalho como um castigo, como um flagelo. Por quê? Talvez, entre outras coisas, porque a Bíblia foi escrita na antiguidade
E o sistema econômico da antiguidade era a escravidão. Até a Roma antiga, na verdade, até a Idade Média, até o cristianismo construir a cultura medieval, por milênios, a rotina do homem é fazer guerra, e quem perde a guerra trabalha. Quem ganha a guerra fica curtindo a vida. E quem perde trabalha. Sabe o que acontecia? Quem ficava curtindo a vida arranjava mais guerra, porque tinha que ter alguma coisa para fazer. Porque ninguém aguenta viver curtindo a vida. Ninguém suporta isso. Uma vida de prazer e lazer não cabe na estrutura psicológica do homem. A sua natureza renega. É estressante. É por isso que eu volto a dizer, as leis de Deus estão escritas na consciência. Mas, como tudo que existe na terra, de belo e de divino, o homem corrompeu com seu egoísmo. E concebeu um sistema econômico onde o trabalho era uma qualidade de perdedores. Aqueles que perdiam as guerras trabalhavam. Inclusive, no próprio Antigo Testamento, existe a regulamentação da escravidão. Se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver que a escravidão estava prevista. Ou a servidão, Abraão, Isaac e Jacó tinham os seus servos. Então, quando o trabalho prescinde, ou quando o trabalho acontece com a ausência de outra lei de Deus, que é a lei de liberdade, então o trabalho se torna um flagelo. Quando você tira a liberdade do homem de trabalhar no que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, para suprir as necessidades dele, e ele passa a trabalhar para outro homem, do jeito que o outro homem quer, para suprir as necessidades do outro homem, e não tem direito nem ao fruto do seu trabalho, aí, desacompanhado de outra grande lei moral, que é a lei de liberdade, o trabalho se torna um flagelo. E é por isso que o povo que tinha acabado de sair da escravidão do Egito, que tinha passado pela escravidão da Babilônia, quando foi escrever o texto bíblico, colocou que o trabalho era um castigo de Deus. Mas eles nem sabiam definir isso. E olha que coisa interessante. Deus disse a Adão: você vai ter que ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto. E daí? As academias estão cheias de gente pagando para suar. Então não existe uma dor no trabalho físico. Pelo contrário, a tensão muscular. Tem gente que faz musculação até o músculo doer, dá aquela dorzinha, o homem sente o testosterona no sangue. Você não vê nas gerações mais antigas, que estava no cabo da enxada na roça, eu nunca vi história de alguém na roça, na enxada, depressivo. Depois, se alguém tiver algum relato de um avô, de um bisavô, que passou 20 anos capinando na roça, comendo a mandioca dele ali, acordando 4 horas da manhã para ordenhar o boi, se ele estava depressivo, estressado, porque é o trabalho natural.
o trabalho que revigora. O indivíduo enche o ar de pulmão, enche os pulmões de ar para caminhar, ajeita a coluna, o braço. O corpo humano, a mente humana foi feita para o trabalho. É antinatural. Agora, é claro que um boia fria, trabalhando 18 horas por dia, para enriquecer o patrão sem comer direito, é traumatizante. Porque aí o trabalho não está acompanhado, volto a dizer, da lei de liberdade. E, curiosamente, as religiões começaram a discutir se o dia santo era o sábado ou o domingo. E até uma vertente cristã cismou que não pode fazer nada no sábado, porque é o dia santo. Só que ele pegou a letra que mata e não o espírito que vivifica. Meus irmãos, Deus não descansou no sétimo dia, porque Deus não cansa. Deus não come, não bebe água. O braço de Deus é infinito, Deus não cansa. Mas Moisés precisava instituir o que talvez seja a primeira legislação trabalhista da terra. Porque se Moisés não botasse na Bíblia que Deus descansou no sétimo dia, como é que o patrão ia dar um dia por semana para o servo, nem era empregado, era servo, era um regime de servidão, para o servo ir para a sinagoga, ler os textos sagrados e se dedicar à família? Também, se você chegasse para o patrão, para o senhor de terra, aquele que ganhou a guerra, que tem um exército, você explica, rapaz, tu precisa dar um dia para o seu funcionário descansar. Ele não ia fazer, ele era tão miserável quanto a gente. Então, Moisés usou a justiça trabalhista mais eficiente da face da terra. Tu vai dar um dia por semana para o seu servo ir para a sinagoga, porque senão Deus vai te mandar para o inferno. Ou pior, Deus vai te castigar com uma colheita ruim. Ou pior que isso, Deus vai te fazer perder a guerra, porque Deus é o Senhor dos exércitos. A primeira, até onde eu saiba, a primeira legislação trabalhista da terra. Porque a lei do trabalho é seguida da lei do repouso. O livro dos Espíritos diz que o homem deve trabalhar até o limite das suas forças. O trabalho, além dos limites das forças, torna-se tortura. Por isso também que nós temos uma relação traumática com o trabalho. Vejam só, isso extrapola para tudo. Nós temos uma relação traumática com o dinheiro, com o sexo, com a família, com o trabalho e a sociedade. Sabe por quê? Porque nós corrompemos tudo com o nosso egoísmo. O nosso egoísmo, o nosso desejo de se sobrepor sobre outros seres humanos, estraga tudo. Tudo na terra é divino. E o homem estragou tudo. A família se tornou uma relação de poder. O sexo se tornou uma tara. O prazer se tornou drogadição. O prazer também é uma lei de Deus. Não existe nada ruim com prazer. O dinheiro, que é um recurso, a riqueza, que é um recurso para o progresso, se tornou um recurso para a dominação. E o trabalho, que é um prazer, se tornou uma dor, porque o trabalho é um prazer. Dizem, eu ouvi de um filósofo, que a forma de se manter de férias a vida toda é trabalhando no que você gosta.
aí você está em lazer o tempo todo. Uma reflexão sobre o que é o trabalho na nossa atividade econômica. Veja bem. Tem uns indivíduos que jogam futebol todo dia. Para ele é prazer. Ou todo final de semana. E tem o jogador profissional. Qual é a diferença do jogador amador por profissional? O compromisso e a cobrança de resultados. Então, o seu trabalho profissional se torna trabalho diante de um contexto psicológico. Né? Tem um amigo meu ali que é dentista. Ele fez a faculdade de odontologia. Ele passou 4 anos, ou 5, não sei, estudando. Se ele for passar uma semana praticando, ele está se divertindo. Agora, se ele passar uma semana, um mês trabalhando 18 horas por dia porque tem boleto para pagar, ele está trabalhando. Então, qual é a diferença entre trabalho e lazer? É a atitude. Entre o que a gente chama de trabalho. Tudo o que nós associamos a trabalho está associado à dor. Horário, patrão, cliente, conta para pagar. Estresse, agonia, angústia existencial, disputa na empresa para ver quem é o melhor. Tudo isso seria lazer. Tudo que a gente faz com trabalho seria lazer. Um caminhoneiro dirigiria um caminhão por lazer. Até quantas mulheres não fazem uma limpeza na casa dela porque quer ver a casa? No momento que se torna uma faxineira, se torna um trabalho. Tudo seria lazer se a atitude mental fosse diferente. Então, nós associamos trabalho à dor por causa da nossa relação para com o mundo e para com a sociedade. O que inclui, na atividade dita profissional, uma cobrança. Vocês já refletiram o quanto a gente trabalha para ganhar dinheiro, para impressionar os outros? Você tem que trabalhar para ter um carro bonito, uma casa bonita, uma roupa bonita para mostrar para os outros. Quanta canseira só para provar para os outros que você é bom. Isso é estressante. Uma canseira retada para usar a roupa de marca. Não sei quantas horas de trabalho para usar o tênis que custa um salário mínimo. Não sei quantas economias para fazer aquela viagem que você vai botar no Instagram. É lógico que isso é um neurótico. Acontece, então, o excesso. Acontece, trabalho em 3 turnos, a competição desenfreada por cargo, porque você quer um cargo maior para se sentir importante. Para chegar para sua mãe e seu pai e dizer, eu sou doutor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O cara podia ser um operário muito feliz, mas ele quer uma profissão que ele não tem vocação para exibir para a sociedade. Então, meu irmão, se você trabalha na medida certa para suprir as suas necessidades reais, sem estar se escalpelando com ninguém, com o prazer de servir a sociedade e a sua família, vendo no seu trabalho
um meio de desenvolvimento intelectual e moral, você não trabalha, você sai de casa para se divertir. Porque você está motivado. Como um maratonista que corre 40 quilômetros, ela vai pagar por isso. Vocês acham que o trabalho é ruim? Tem gente que paga para correr 40 quilômetros. Ainda viaja para São Paulo, ainda gasta dinheiro, ainda treina para o negócio. E ainda diz, eu sou amador e vai correr 40 quilômetros. Eu não quero andar um. Qual é a diferença? É a atitude. Por isso que o Espiritismo tem a característica de consolador prometido. Vou ensinar vocês a transformar seu trabalho numa missão. Enquanto missão, você vai ficar motivado por ele. A pergunta é: em que esse trabalho me transforma e transforma o mundo? Se você está saindo de casa para pagar as contas, meu irmão, sua vida vai ser muito difícil. Sua vida não é difícil porque você trabalha. A sua vida é difícil porque você está trabalhando para pagar as contas. Isso não é motivador. Quando perguntam para mim se eu recebo, porque ficam sabendo que eu sou espírita, né? Eu digo, eu recebo conta de água, de luz, de telefone. Isso é extremamente estressante. Né? Se eu fosse um espírito superior, eu não recebia essas coisas. Mas eu recebo. Se tu tá saindo de casa de manhã cedo para pagar a conta e provar alguma coisa para alguém, a sua vida será um sofrimento. É a dor que está na sua mente. Mas o estudo do Espiritismo pode mitigar esse sofrimento. Estudando a doutrina espírita, nós aprendemos que nós somos um espírito imortal, transitando da animalidade para a angelitude. Todos nós seremos anjos. Ou como Jesus diz, nós somos deuses. Então, para que é que eu acordo de manhã? Ou melhor, para que é que eu volto para o corpo? Eu volto para o corpo porque eu sou um mensageiro de Deus que vai realizar o plano de Deus na Terra. O que vocês acham mais motivante? Pagar boleto ou realizar o plano de Deus? Então, a motivação é outra. Eu sou a luz do mundo. Eu acordo para brilhar, como Jesus mandou. Como é que brilha a minha luz? Através do trabalho. Eu não trabalho para pagar conta. Eu trabalho para iluminar o mundo. Não está mais motivante? Mais interessante, né? Muito mais interessante. E o meu chefe não é aquele que acha que é meu chefe. O meu chefe é Deus. E eu estou lá para realizar o plano de Deus. Melhor do que ficar em casa jogando dama, né? Ou assistindo aquelas intermináveis séries dos canais de streaming. Melhor que o Jardim do Éden. Ficar lá debaixo das árvores vendo o tempo passar. Eu não aguentava 30 minutos no paraíso. Mas não vai acontecer nada aqui. Então o ser humano sai com outra motivação. Porque ele está trabalhando seguindo a lei de Deus. Seguindo a lei de Deus, ele não vai oprimir ninguém. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo,
na mensagem O Homem de Bem, entre os deveres do homem de bem, os espíritos colocam: quando é um patrão, não oprime, não maltrata seu funcionário. E quando é um funcionário, cumpre com todas as suas responsabilidades. Vocês sabem o que eu acho? Eu até vou conferir, mas eu vi em algum lugar, essa fonte eu tenho que investigar melhor, porque eu estou com dificuldade de acreditar nesse negócio. Mas eu vi em algum lugar que Chico Xavier se aposentou sem nunca ter faltado no trabalho. Eu acho isso um milagre. Porque o lema do Espírito é disciplina, 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 né? Escreveu 400 livros e nunca faltou no trabalho. Eu achei curioso que Emmanuel passou, a fonte é mais segura, né? A fonte é o próprio Chico. Emmanuel disse: ó, Chico, a gente vai escrever uma obra. Então, eu vou levar você para conhecer a Judéia, conhecer o Império Romano. Aí saiu. Passou quase um ano passeando com Chico, conhecendo o cristianismo primitivo e tal. Ah, Chico, eu preciso que você pare 30 dias para a gente escrever um livro. Ah, não tem condição, tem o meu trabalho. Aí um belo dia o chefe diz, ele trabalhava para o Ministério da Agricultura, numa fazenda modelo. O chefe diz, rapaz, aconteceu um problema na fazenda. O que foi? Chico, eu vou precisar que você passe 30 dias trabalhando na fazenda. Você vai ficar trancado na fazenda. Quando ele comunicou para Emmanuel, e aí, Emmanuel, o que é que a gente faz? Eu não disse que eu ia arranjar 30 dias para a gente escrever o livro? E assim foi. 30 dias trancado na fazenda, escrevendo Paulo e Estevão no porão. Aquela obra magna de 400 páginas foi escrita em 30 dias, em que Chico Xavier estava trancado no trabalho. Sem o patrão do lado, né? Que aí eu podia escrever o livro dele. Então, o trabalho é a oportunidade de executar a nossa obra na Terra. Agora, para transformar o seu trabalho em algo significativo, realmente você vai ter que colocar a sua vida e fazer um exame de consciência se você está fazendo a coisa certa ou está fazendo o que você acha que vai lhe deixar rico e impressionar os outros. Nessa hora eu lembro do livro O Monge e o Executivo. Uma obra fantástica, o cara enriqueceu o executivo de corporações, um céu, né? Na época não se usava isso aí. Aí ele começou a ficar meio deprê. Ele disse, para tudo. Abandonou o emprego e foi para o Tibete. Ser monge, pronto. Não é que a vida dele de executivo não tenha valido a pena. A vida de executivo, de diretor de empresa, é uma vida espiritualmente interessante. O cara vai lidar com empregado, com cliente, com fornecedor, com acionista. Tem uns boletinhos também que a gente não gosta, mas é bom para dar uma adrenalina também. A vida de um empresário bem-sucedido é interessante evolutivamente. Desenvolve a inteligência e o caráter. Quando eu lembro que Elon Musk perdeu 6 foguetes e o dinheiro já tinha todo acabado, e ele conseguiu no 7º, quando o dinheiro já ia acabar, eu digo, rapaz, a vida desse homem é emocionante. É uma vida. Mas aí, James Hunter, ele chegou à conclusão de que, quando deu o vazio, quando bateu o vazio existencial,
é porque aquela profissão já tinha dado a ele a experiência evolutiva que ela poderia ter dado. Não é que aquela profissão estava errada. Quando alguém muda de profissão, não quer dizer que ele esteja na profissão errada. Quer dizer que talvez aquela experiência se esgotou. É que nem a pessoa, às vezes o pai reclama do filho, né? Tu vai pagar faculdade para o seu filho, ele faz 3 faculdades antes de acertar. Era a experiência evolutiva dele, ele precisava daquilo. Então, quando a experiência evolutiva dele, enquanto executivo, terminou, ele resolveu que ele tinha que ser monge. Pode acontecer. O seu trabalho, ele tem que servir à sua evolução. Se você não está evoluindo com ele, ele não é interessante para você. O objetivo, nós espíritas não podemos nos enganar. O espiritismo, ou o objetivo da vida na Terra é o progresso espiritual. Tudo, absolutamente tudo, que a gente passa na Terra tem como objetivo o desenvolvimento do espírito. Desde a cama que você dorme, para onde você vai se desdobrar para o plano espiritual, até a comida que você come, até a sua família e o seu trabalho, tem como esse objetivo. Então, todo espírita deve se perguntar quando ele vai para o seu emprego, em que aquele emprego está contribuindo para aproximá-lo de Deus. Aquilo que não te aproxima de Deus não serve. Mas talvez seu trabalho, provavelmente, porque existe um direcionamento espiritual nas profissões, esteja lhe aproximando de Deus e você não esteja percebendo. Não é que seu trabalho não esteja executando a sua função evolutiva. É que o espírito rebelde, que não faz seu exame de consciência, não percebe, frequentemente, não percebe o plano de Deus na sua vida. Porque seu trabalho pode ser estressante e desafiador para desenvolver o espírito. Espíritos só se desenvolvem mediante determinados desafios. E aí vai entrar a questão daquilo que nós fomos na encarnação passada. Quem matou pode ser médico, que me perdoe os médicos. Não é uma regra geral, não, né? Quem foi um tirano ontem, agora é um advogado, está libertando gente. Tem coisa mais linda do que ser professor, cuidar do filho dos outros, que não cuidou dos seus na encarnação passada. Estou dando exemplos. Eu só sou otimista, né? Tudo dentro da sua necessidade evolutiva. Você é um cara egoísta, duro, você vai para uma profissão que você tem que lidar com um monte de gente, que você tem que cuidar de gente, tem que ouvir um monte de desaforo. Tudo de acordo com a função evolutiva. Vocês vejam bem, Allan Kardec podia ter profissão melhor do que pedagogo. Toda a carreira profissional de Allan Kardec, enquanto professor, enquanto pedagogo, estava preparando ele para ser codificador da doutrina espírita. A profissão de Kardec foi escolhida a dedo. Talvez você tivesse se perguntar, para que é que a minha profissão está me preparando? Em que isso me evolui? Qual é o desafio que eu tenho que dar, ou que eu tenho que superar para dar uma contribuição à sociedade? Esse ano vai ter uns pobres coitados que vai se candidatar a vereador, que eu não quero esse karma de ser político para mim, de jeito nenhum, mas tem. Mas vai ter. Nós vamos querer votar em alguns missionários da política, que vão ter responsabilidades perante a coletividade.
nós que somos espíritos espíritas, nós temos que ultrapassar um modelo matério-centrado e adotar um modelo espírito-centrado. Não existe problema nenhum que seu trabalho lhe dê muito dinheiro para você dar conforto à sua família. Que você alcance esse resultado com o seu trabalho. Mas que, primeiramente, você tenha escolhido ele porque ele é interessante espiritualmente. Um modelo espírito centrado. E aí vem aquele clichê que quando a pessoa trabalha no que gosta, ela prospera. Que já é algo cultural da nossa sociedade. Mas, sobretudo, que o trabalho faça prosperar o homem. Mas o livro dos Espíritos nos dá uma leitura muito maior, quando ele diz que trabalho é toda ocupação útil. Porque a gente só valoriza o trabalho que dá dinheiro. E o dinheiro vai ficar todo aqui na terra. Tem coisa mais trabalhosa do que ser mãe? Os trabalhos mais importantes que existem na terra. As feministas não vão gostar disso. Eu acho que a profissão mais importante da terra é ser mãe. Trabalho é toda ocupação útil, por isso que eu valorizo a minha. Não vejo trabalho mais meritório do que esse. O trabalho que o espírita realiza, dando passe na fluidoterapia, o trabalho que a gente faz com os espíritos na desobsessão, que são trabalhos que trazem tesouros que o dinheiro não pode pagar, que tesouro nenhum pode pagar. Tais como a maternidade, a paternidade, a instrução, o passe, que são trabalhos essenciais para os espíritos. Há também de se equilibrar os trabalhos, dentro da nossa necessidade evolutiva. O trabalho da família, o trabalho do centro espírita, o trabalho do estudo, da leitura edificante, do estudo do livro dos Espíritos, mas talvez o trabalho mais urgente e indispensável de todos, o trabalho da oração. Se vocês forem ler a obra de André Luiz, vocês vão ver que os espíritos não resolvem nada sem oração. E o seu trabalho profissional não vai render sem o trabalho da oração. Porque o maior e mais importante trabalho do homem é a busca de Deus. Como Kardec define a oração como um ato de submissão da criatura ao Criador. Trabalho importantíssimo, imprescindível, indispensável. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Orar é trabalhar. Dos trabalhos mais nobres que existem. Que está acompanhado com um trabalho de amar. Amar é um trabalho extremamente difícil. A gente acha que o amor é um sentimento que surge. O amor é um impulso evolutivo do espírito em busca da necessidade do outro. Para amar, o espírito tem que ter o trabalho de enxergar o outro
da forma como ele é, e não da forma como nós gostaríamos que ele fosse. Enxergar no outro as verdadeiras necessidades que ele tem e apoiá-lo nas suas quedas. É o trabalho íntimo que acontece no coração das pessoas e nas consciências. Como Deus é infinito amor, os Espíritos esclarecem. Deus nunca para de trabalhar. Ele cria planetas e espíritos desde toda a eternidade até todo sempre. Você não pode imaginar um minuto em que Deus não esteja trabalhando. Você não pode imaginar um minuto em que Jesus esteja trabalhando. Porque a vida de um espírito superior, de um espírito puro, a vida de um filho de Deus sem trabalho não faz sentido. Porque no momento em que nós não estamos trabalhando, nós não estamos amando. E no momento que nós não estamos amando, nós estamos sendo infelizes. O homem só é feliz quando ama e só ama quando trabalha. Por isso que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Porque o verdadeiro trabalho que atende à lei de Deus que está escrita na nossa consciência é aquele que nós fazemos sem esperar nada em troca. É isso que é a caridade. A caridade é o trabalho que a gente faz sem esperar nada em troca, além de nos integrarmos com Deus, realizarmos o nosso papel na obra divina e auxiliarmos o nosso semelhante. O maior trabalho de todos os tempos foi feito quando Jesus foi crucificado. Que o homem só enxerga aquela cruz, mas na verdade Jesus passou dezenas, talvez centenas de anos reduzindo o perispírito dele para caber naquela cruz. E trabalhou em todo o ato de amor e significação da cruz. Mas Pedro não entendia assim. Quando Pedro foi perguntado se ele estava acompanhando Jesus, ele negou. Jesus disse a ele que ele negaria. Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro fugiu do trabalho da cruz. Depois disso, que Jesus passou mais 40 dias com ele, o que é que Pedro fez? Jesus conseguiu, depois que voltou da cruz, reerguer moralmente, com seu perdão, com seu amor, o maior trabalho do Cristo. Jesus trabalha por nós 24 horas por dia, irradiando amor para sustentar a gente. Então, Pedro recomeçou. E o que foi que Pedro fez? Jesus disse a ele: vós entrareis no reino dos céus, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive doente e foste me visitar. Os apóstolos perguntaram: mestre, quando foi que nós fizemos isso? E Jesus respondeu: cada vez que fazias isso a um desses pequeninos, era a mim que fazias. Então Pedro, que estava meio envergonhado, foi fazer a única coisa que ele sabia fazer. Na casa do caminho, foi dar comida para quem tinha fome, fazendo a sopa para os pobres que estavam na igreja do caminho. Passe magnético curativo para quem estava com lepra. Consolo para as pessoas, para as mães, para as viúvas que chegavam doentes. Pedro fez isso por 30 anos. Aí pegaram ele. Ah, você é cristão? Sou. Você é seguidor de Jesus? Sou. Você vai ser crucificado? Não. Não me crucifique não, porque eu não tenho
mérito de ser crucificado. Me crucifique de cabeça para baixo. Qual é a diferença do Pedro, que teve medo da cruz, para o Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo? Décadas de trabalho fazendo caridade. Por isso que a terapêutica espírita é a caridade. E por isso que o lema do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos ampare e nos oriente no nosso trabalho de serviço ao próximo, de amor à humanidade, em qualquer momento, em qualquer ambiente que nós estivemos, para que nós consigamos nos encontrar com a verdade que liberta. Nós agradecemos a Marcelo pela excelente contribuição. Hoje, no Dia do Trabalhador, hein? É o dia de Jesus, ó. Maior trabalhador, Jesus. Ele está falando de Chico. Eu lembrei de uma situação. Ele falou que Chico ficou sozinho no sótão. E ele esqueceu de falar que ele teve uma companhia do sapo, viu? Diz que o sapo ficava com ele todo dia. Dizem, né? Conta a lenda, não sei se é verdade. Só sabendo agora, só sabendo de Chico. Gente, a informação que a gente tem é que hoje não vai ter o acolhimento fraterno, viu? Hoje não vai ter o grupo de acolhimento. Também vamos informar que vai haver um festival de tortas no dia 18, em prol da nossa Semana Espírita, do CR3, já para angariar recursos para a realização da Semana Espírita, né? Então, esse festival vai ser na Casa da Esperança, né? Na Casa da Esperança, está na rede social, e quem quiser saber mais informações, acho que aqui já se encontram os ingressos, através de da Sônia. Também temos já também o nosso balaio junino. Aí na nossa lojinha também temos informações. Vamos orar, vamos convidar nossos irmãos passistas para nos auxiliar e vamos passar para o nosso momento de vibração e oração. Vamos iniciar agora a bênção do passe, neste caso virtual, com a mesma eficácia do passe presencial. O que caracterizará será a intenção com que aquele que se posiciona como receptor terá, entregando-se com a confiança e a boa vontade. Respiremos profundamente e vamos nos transferir mentalmente ao auditório da nossa querida instituição, Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, onde criamos a energia e a psicosfera apropriada para nos conectarmos com os amigos espirituais. Já com esse ambiente em nossas mentes, façamos as respirações profundas e nos conectando com os amigos espirituais, com o nosso mentor. Respirando, inspirando e expirando, e criando um canal de intercâmbio com os planos superiores, nos proporcionando mais equilíbrio, nos fortalecendo a fé, permitindo que os benfeitores nos renovem. Batei e a porta abrirá à nossa frente, com uma luz intensa que nos aquece e clareia nossas mentes e as almas. Sentimos
uma paz tão grande. Nos deixamos ficar assim por alguns segundos. Aos poucos, vamos retornando devagar, leves e agradecidos. Senhor, fazei-nos instrumentos da paz. Dos bem